Bom dia! Estou aqui então para o nosso devocional e hoje então Provérbios 10. Eu quero ler com você aqui. Provérbios de Salomão. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. Aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita os bons conselhos, quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta é desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Quando o mal tem medo de alguma coisa, é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa. Ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estarão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias, quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Então, olha o que a palavra fala aqui. Se você parar para analisar, ele fala o tempo todo do que? Da nossa boca. A nossa boca, ela é uma fonte de vida ou de morte. Depende do que eu falar ou do que você falar. A palavra diz o quê? O que Jesus falou? A boca fala do que o nosso coração está cheio. Aqui é a fonte. Se a fonte estiver cheia do que é ruim, vai jorrar coisas ruins, ela vai amaldiçoar. Por isso que pela nossa boca a palavra diz o quê? O que Jesus falou? Pelas tuas palavras você será condenado ou justificado. Tudo
pela nossa boca. Olha o que a palavra diz aqui. Quem tem juízo aceita os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. E é verdade, gente. Quem fala, você já ouviu aquele ditado que diz: quem fala o que quer ouve o que não quer? Então quem fala o que quer recebe o que não quer, gente. A pessoa, se ela falar o bem, ela vai receber o bem. Se ela falar o mal, ela vai receber o mal. Tudo que o homem plantar, certamente colherá, o que está escrito na palavra. Deus vela pela sua palavra para ela se cumprir. Então Deus não vai ir contra a sua palavra. Ela vai acontecer mediante aquilo que você falar, aquilo que você pensar, mediante as suas atitudes, mediante o seu comportamento. Se você pecar, se você se arrepender, se você abandonar o pecado. Então aqui, se a gente for analisar, gente, a riqueza de sabedoria que tem nesse livro, se a gente começasse sempre a meditar, todos os dias leram Provérbios, todos os dias você ler ali, terminou o mês, começa de novo. Leia, é claro, outros capítulos, outros versículos, mas leia. Peça para o Espírito Santo te dar entendimento. A palavra de Deus, ela se renova. Se eu fizer esse estudo no mês que vem de novo, vai ser vai ser outra palavra, vai ser outro entendimento, outro ensinamento que o Espírito Santo vai nos dar com a mesma palavra. Ela se renova. Então, eu preciso ter este cuidado, gente. A palavra diz o quê? As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. Quantas pessoas cresceram ouvindo palavras depreciativas, que criaram crenças limitantes em suas vidas? Ouviram que você é burro, você é tolo, você não sabe nada, você é isso, você é aquilo, você é aquele outro. Pessoas cresceram ouvindo o quê? Palavras amaldiçoadas que vieram da boca de alguém. Palavras que saíram da boca de alguém que depreciaram. E você acha que essa pessoa que lançou essas palavras colheu, e ela está colhendo o que hoje? O que ela jorrou, o que ela falou. A nossa boca, a palavra diz que deve ser um manancial de águas vivas, não de uma água podre, choca, parada, que ninguém quer tomar. Vai servir para quê? Para nada. Quando a palavra fala aqui da pessoa que ela é sensata, é aquele homem que edificou sua casa sobre a rocha. O insensato na areia. Veio a tempestade, veio o vento ali, veio a chuva ali, veio a enchente e levou. Mas a pessoa que é prudente, o sensato, ela edifica sua casa sobre a rocha, ela cuida do que ela fala, ela cuida do seu proceder. Por que Tiago escreveu praticamente um capítulo inteiro do seu livro somente falando sobre a boca, sobre a língua, sobre as palavras? Que aquele que conseguir refrear a sua língua teve o domínio de tudo. E outra coisa que aqui fala sobre a mentira, fofoca, os mexericos. A mentira, gente. A mentira, ela não é um pecado, você sabia disso? Porque o que Jesus disse? Que quem mente é o quê? Quem é o pai da mentira? Satanás. Então a pessoa que mente, ela é filha do diabo, de Satanás. Ela não é filha de Deus. Porque tudo que sai da nossa boca deve ser verdadeiro. E olha o que a palavra disse aqui. Deixa eu só achar aqui. Aqui. As palavras honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. E a palavra, ela diz o quê? As palavras dos bons são uma fonte de vida. E a gente precisa falar. A palavra diz o quê, gente? Que aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida. Então, quando nós repreendemos uma pessoa sábia, ela vai se tornar mais sábia ainda. Agora, quando nós repreendemos uma pessoa tola,
sem juízo, ela não vai aceitar. Ela vai te odiar. Então, e mais vale, né, como diz a palavra, as feridas abertas por um irmão do que o amor encoberto. Então é melhor a pessoa falar a verdade, por mais que ela vai ferir, mas é algo muitas vezes que a pessoa precisa ouvir. Porque tem pessoas que vivem no engano, vivem no seu mundinho, achando que tudo é um conto de fadas e não é. Tem pessoas que vivem se enganando a si mesmas, não querem assumir a sua culpa. Elas vivem fantasiando tudo na sua mente. E isso, gente, é uma ação demoníaca. O que Jesus disse? Seja o vosso proceder, ou seja, o seu falar, sim, sim ou não, não. O que passa disso é procedência maligna. Com Deus não tem meio termo, de repente, talvez, quem sabe, pode ser, não. Ou você vai ouvir um sim ou você vai ouvir um não. O nosso proceder, gente, o nosso falar é sim, sim e não, não. O que passa disso é procedência maligna e mentira não é um pecado. Quem mente é filho do diabo. A mentira, gente, ela não deve fazer parte da nossa vida. Eu devo falar a verdade sempre. A palavra diz o quê? Aquele que fala a verdade manifesta a justiça de Deus. Por mais que eu errei, eu vou assumir o meu erro e eu vou falar a verdade. Fui eu. Não fui eu. Eu me lembro quando eu trabalhava, né, numa casa de família ali em Porto Alegre, alguns anos atrás. O menino havia quebrado um porta-retrato e ele estava jogando a bola dentro de casa, só que eu ouvi um barulho, mas eu não fui lá verificar. E depois, quando eu fui tirar o pó, eu disse, nossa, esse porta-retrato está quebrado, mas ele não estava. E ele quis colocar a culpa em mim. Eu disse, olha, não fui eu que quebrei esse aqui. Ele estava inteiro da última vez que eu tirei o pó, agora eu vim tirar o pó novamente e ele está quebrado. Daí o menino quis pegar, mas de repente você não fez assim, ó, você não bateu assado. Aí eu disse, olha, não fui eu. Eu ouvi você jogando a bola aqui dentro da sala e eu escutei um barulho, eu somente não vim verificar. Mas, tudo bem, eu falei para ela, se você quiser acreditar nele, tudo bem. Compre outro onde você comprou, um semelhante, pode descontar do meu salário. Aí, com a minha reação, eu disse, eu vou te falar uma coisa. Quando eu quebrar algo, ou se acontecer alguma coisa, eu vou assumir o meu erro. Eu vou dizer, fulano, eu quebrei isso aqui, você pode comprar outro, ou você quer que eu compre, ou você compre e desconte do meu salário. Você pode ter certeza que eu não vou esconder. E quando ela se mudou, gente, eu fui arrumar, encaixotar as coisas, ainda bem que tinham pessoas dentro do apartamento, né, pintores que estavam ali. Quando eu fui pegar um jogo de louça, tinha um prato quebrado no meio, guardadinho, bonitinho. Aí eu disse, olha, vocês são minhas testemunhas. Aí o pintor disse, joga isso fora, nem presta ter coisa quebrada dentro de casa. Eu disse, não, eu vou deixar aqui para ela ver e ela decide. Ela decidiu guardar aquilo quebrado, para não se desfazer, porque era algo que era da avó. Mas ia resolver o quê? Aquele prato, ela ia conseguir comer ali? Não, gente. Então, para você ver, é um exemplo simples. Quando eu entrei lá, quando ela foi me mostrar a casa, eu já tinha visto uma taça quebrada dentro de uma cristaleira que ela tinha assim, com as taças, ela não tinha visto. Aí quando ela abriu ali, era tudo chaveadinho, ela, nossa, eu disse, mas essa taça está quebrada. Eu disse para ela, desde o dia que eu vim aqui, ela não prestou atenção. E a pessoa quebrou e guardou lá, toda cheia de caco num cantinho. Ao invés de pegar e jogar no lixo, ela não ia perceber, mas que assumisse e dissesse, olha, eu quebrei isso aqui. Não, a pessoa deixou lá bem quietinha no canto. Então é para você ver. A pessoa deve assumir o seu erro, a sua culpa, falar a verdade. Eu quebrei, eu peguei, eu fiz isso, aconteceu aquilo. Fale a verdade. Quando a pessoa fala a verdade, a justiça de Deus é manifesta a favor dela. Mas quando ela mente,
Você já ouviu falar daquele ditado que a mentira tem perna curta? Pois é, o que disse aqui? A pessoa é desmascarada. Fica feio para a cara dela. Fica horrível. Aí ela vai ser taxada de fofoqueira, de mentirosa. E é horrível isso, gente. É horrível. A má fama, como fala a palavra. As pessoas vão olhar e vão dizer, nossa, aquela pessoa lá é assim, não dá para se confiar nela. É uma pessoa que não é confiável. Então, para você ver o quanto nós aprendemos, gente, aqui, a esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus não dão em nada. Quantas pessoas são assim, gente? Maquinam o mal, planejam o mal para os outros, desejam o mal para os outros e o mal volta para quem? Com maldição sois amaldiçoados. As pessoas se deixam enganar por Satanás. Se deixam ludibriar, ele é ardiloso, ele é astuto. Caem nas astutas ciladas de Satanás. Guardam mágoa, guardam ódio, guardam ressentimento. Não confessam as suas culpas. Não colocam, não assumem os seus erros. Por isso que muitas famílias hoje estão sendo destruídas. Porque o pai não assume o seu erro, a mãe não assume o seu erro. Aí os filhos crescem da mesma forma. Vendo o pai e a mãe mentir, vendo o pai e a mãe serem omissos. O que aconteceu com Ofni e o Finéias por causa da omissão do pai? Todos morreram. E espiritualmente muitas pessoas estão morrendo. Aqui, quando a Bíblia fala, diz, morrem. O morrer, gente, não é no fisicamente, é o morrer no espiritual. Quando a pessoa mente, ela assume a sua paternidade. Que ela é filha de quem? Lá de baixo, do diabo. Ela não é filha de Deus. Ela não é filha de Deus. Aquele que mente, a palavra é bem clara, porque Jesus disse o quê? Satanás é o pai da mentira, porque ele foi homicida, porque ele foi isso desde o início. Então quem mente, gente, infelizmente, ela está no papel de filho do capeta, não do filho de Deus. A pessoa que é de Deus, ela fala a verdade, porque quando ela fala a verdade, ela manifesta a justiça de Deus na vida dela. Quando aquela patroa viu que eu era assim, ela chamou o menino na hora, ela disse, foi você que quebrou, não foi, fulano? Aí ele ficou todo desenchavido. Aí ela percebeu que ele havia quebrado, porque ele estava tentando jogar a culpa para mim. Quando eu disse para ela, não, você pode descontar do meu salário, não tem problema nenhum, compra outro se você acha que foi eu que quebrei. Se eu quebrar algo aqui, eu vou deixar aqui, vou te mostrar e vou dizer, ó, fulano, eu estraguei isso aqui, pode comprar outro, pode descontar. Ela viu e eu não me intimidei com ele, porque as pessoas observam a forma como nós nos portamos diante de uma acusação, diante de tal situação. Por que você acha que num tribunal, o juiz, muitas vezes ali, dependendo do julgamento, sabe o que o juiz faz? Ele estuda toda uma linguagem corporal, gestos, porque o corpo fala. Então ele vai lá, enquanto os jurados estão ali, ele vai para uma sala retirada. Ele vai ali observar o tempo todo o réu e as testemunhas. Como que eles falaram, como que eles se portaram, a forma como ficou suas mãos, a forma como a pessoa gesticulou, a forma como a pessoa olhou, tudo eles prestam atenção e eles analisam para dar uma sentença. Você acha que simplesmente ele vai lá e bate o martelinho e diz, fulano de tal, tu vai ficar tantos anos preso? Não. Primeiro, eles levantam, gente, fazem um levantamento das provas, daí tem a acusação, daí tem a defesa. Aí, o juiz ouve ambas as partes. Mas ele vai lá dentro, como eu disse. Antes dele dar uma sentença, ele vai lá e ele analisa todos os fatos, mas ele observa a forma do réu, ele observa as testemunhas do caso primeiro e vê. O corpo fala.
Eles sabem se uma pessoa está mentindo ali, se uma pessoa está falando a verdade. Eles sabem. E antes deles dar a sentença, eles analisam tudo isso minuciosamente. Ou você acha que é só bater o martelinho ali e deu? Não. Tem causas que são simples. Mas no caso de um homicídio, num caso de situações mais graves, de crimes hediondos, eles precisam analisar tudo para não cometer erros. E mesmo assim, às vezes, às vezes pessoas são presas injustamente, acontecem coisas erradas, porque ninguém é perfeito. Mas na maioria dos casos é assim. Então Deus, ele nos observa. Assim como Satanás está ao derredor. Você não viu quando quando Satanás estava ali, passeando na terra. Aí Deus estava observando a todos. E ele disse: viste, Satanás, o meu servo Jó, homem íntegro, reto e que se desvia do mal? Ele é assim porque tu dá isso, aquilo, aquele outro e mais outro? Só que, como eu já falei aqui, tinha a legalidade da parte de Jó, que era o medo. Então, Deus permitiu, porque Deus conhecia o coração do Jó. Ele sabia que o Jó não ia blasfemar, murmurar, se voltar contra Deus e jogar culpa para Deus, como Adão fez lá. A mulher que o Senhor me deu da fruta e eu comi. Foi a serpente. Ninguém assumiu a sua culpa, gente. Era mentira. Eles comeram porque quiseram, mentiram, desobedeceram. Ali o diabo já começou a implantar o planinho dele. Opa, aí, estão mentindo, estão se culpando, é isso aí. É isso que o diabo quer. Matar, roubar e destruir. E o que Jesus veio fazer? Dar vida e vida em abundância. Então, a vida, gente, procede da nossa boca. O poder da vida e da morte estão na nossa boca, na nossa língua. Cuide o que você fala. Olha aquilo que você vai responder. Então, a palavra aqui é bem clara. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. Quantas pessoas que às vezes você vê num lugar de trabalho que é uma pessoa franca, uma pessoa sincera. Ninguém gosta dela. Por quê? Porque eles preferem aquela que dá tapinha nas costas, aquela queridinha, mas que por trás quer puxar o tapete dela a todo momento. E quando a pessoa ela é franca, ela é sincera, você vê que aquela pessoa é verdadeira. Ela fala. Então por isso que a palavra diz que nós devemos estar prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para nos irar, gente. A gente tem que ter controle sobre a nossa língua, domínio sobre as nossas emoções, porque senão a pessoa cai em desgraça, gente. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controla a sua língua. Então, quem fala demais, fala o que não deve. Fale no momento certo, na hora certa. Então, por isso que a gente sempre orienta. Quando um tá de cabeça quente, não discute, não revida. Seja sábio, fique quieto, olhe, escute, analise. Vai chegar o momento certo em que você vai dizer: vem cá, agora nós vamos conversar. Lembra aquele dia? Pois é, aconteceu isso. Aí você vai poder falar. Sabedoria, doçura nos nossos lábios. Sem dizer: lembra aquele dia que eu tô falando? Não. Você lembra? Vamos sentar aqui um pouquinho, vamos conversar. Lembra aquele dia? Pois é, você falou tal coisa, aconteceu assim. Eu fiquei chateada, eu fiquei triste, mas eu orei, te perdoei. Mas eu não quero que você fale mais comigo dessa forma. Quero que você compreenda que as palavras ferem muito mais do que você tivesse me dado um tapa. Então, a gente precisa ter sabedoria, o tom de voz, a forma como nós nos colocamos.
Mostrarmos que nós somos pessoas calmas, serenas, tranquilas, centradas. O falto de juízo, ele é o quê? Bruto. Não mede as suas palavras, fala o que vem à boca. Só que depois que falou, gente, não tem como tu engolir de volta. Depois que você falou, não tem como você dizer, não era isso que eu queria dizer. Não, você já falou. Não tem como você engolir de volta aquilo que você disse. Não, ela já saiu, já foi lançada. Ou para a vida, ou para a morte, ou para a bênção, ou para a maldição. Cuide o que você fala, porque aqui diz, mais perto está de pecar. Quem muito abre a boca, coloca a sua alma em desgraça, em amargura, sofre. Então cuide o que você fala. Ouça mais, fale menos, pense no que você vai dizer, naquilo que você vai falar, porque as palavras, gente, elas ferem muito. E isso geralmente acontece quando as pessoas, elas guardam tudo para si. Chega uma hora, é uma panela de pressão, ela explode. Também a hora que ela explode, eu era assim. Antes de eu conhecer a palavra, eu guardava tudo para mim. Eu chegava a passar mal. Eu tinha crise de enxaqueca, o meu olho tremia, passava mal. Até que eu aprendi. Um dia o médico disse, você está passando por algum estresse, alguma coisa? Eu disse, a gente quer dizer que não, né? Mas os médicos já conhecem. Eu disse sim. Ele disse, pois é. Então está na hora de você falar. E a enfermeira da fábrica que eu trabalhava disse a mesma coisa. Aí eu comecei a falar. Só que daí às vezes eu falava demais. Se alguém me falava uma, eu falava duas. Se me falava duas, eu falava três. Eu não levava desaforo para casa. Então eu aprendi a ter o domínio próprio, a ter controle do que sai da minha boca. Eu sei expor os meus sentimentos, mas da maneira certa, no momento certo, da forma certa. Porque a pessoa que retém, ela vai segurando. Quando ela explode, ela joga para fora tudo e mais um pouco. Isso fere, machuca a outra pessoa. Então, fale. Se algo está acontecendo, chame essa pessoa, ore primeiro, diga, Senhor, eu preciso conversar com ela. Trabalha no coração dela para que quando nós formos ter essa conversa, ela aceite o que vai ser dito, que seja o teu espírito que usa a minha boca para falar, Senhor. E Deus vai mover. E daí você chama aquela pessoa e diga, olha, lembra aquele dia, você me fez tal coisa, você falou tal coisa, aquilo não me agradou. Eu fiquei muito chateada, quase me magoei, mas eu não quero que isso se repita. Uma vez eu ouvi uma frase, quando uma pessoa erra com você uma vez, a culpa é sua. Mas quando ela erra duas, três, a culpa é porque eu permiti. Eu permiti que aquela pessoa errasse comigo. Porque se ela já tinha errado uma vez, por que eu fui lá e permiti que ela errasse novamente? Então a culpa é minha, não é dela. Se eu sei o proceder daquela pessoa, se aquela pessoa já agiu errado comigo uma vez, se eu permitir, a culpa é minha, não é dela. Então não adianta eu querer xingar, brigar, bater nela, não, a culpa é minha. Fui eu que permiti que você fizesse isso novamente para mim, só que isso não vai se repetir mais. Então nós precisamos ser sábios, ter a nossa língua instruída. Por que Davi disse, Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca, para cuidar o que sai da nossa boca, gente. Eu oro, muitas vezes eu digo, Senhor, coloca um guarda na porta da minha boca, cuidando do que vai sair. Quantas vezes veio para me responder, eu engoli, fiquei quieta, dei um sorriso, só faltei morder a língua, mas não falei. Porque eu vi, na hora o Espírito Santo me deu discernimento, ele disse, não fala. Então se você ouve essa voz, diz, não fala, não fale, fique quieto, é melhor. Nós precisamos ter sabedoria, gente.
controlar a nossa boca, a nossa língua, aquilo que sai da nossa boca. Que a nossa boca seja uma fonte de bênção, um manancial de bênção, de águas vivas, e não um manancial de água parada. Porque a má água, que é a mágoa, ela destila o quê? Água, veneno, que não presta. Uma água parada choca. Quem é que vai tomar? Que gosto tem? É igual o sal. O sal ele tempera a comida. Assim devem ser as nossas palavras, temperadas no momento certo. Se você colocar sal demais, ela vai ser salgada, ela vai estragar a comida. Se você colocar sal de menos, ela vai ficar insonsa. Ela não vai ficar boa. Então, seja moderado. Controle-se, tenha o autocontrole, o domínio próprio das suas emoções. Reflita sobre aquilo que a pessoa falou para você. Retenha o que é bom. Digo, Senhor, em nome de Jesus, está repreendido isso, Pai, o que não vem de Ti eu não aceito. Eu repreendo esse mal da vida dessa pessoa. Seja sábio. Não é contra ela. A palavra diz que a nossa luta ela não é contra a carne e o sangue, mas contra ossos e principados da maldade. Pessoas são usadas pelo diabo para roubar nossa paz, nossa alegria, para nos fazer pecar com a nossa boca, com uma palavra que você vai dizer, o que é isso aí? O que você pensa que você está falando? Mas o que é isso? Cuide o que você fala. Eu quero orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu oro por todas estas pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que elas sejam abençoadas. Pai, que o seu coração seja um manancial, uma fonte de bênçãos a jorrar. Que ela abençoe e não deprecie. Que ela, através da sua boca, Pai, pessoas sejam abençoadas, sejam curadas, que vidas sejam transformadas pelas palavras de bênção que ela vai profetizar. E que esta palavra fique enraizada no coração deste homem e desta mulher, em nome de Jesus. Que Deus abençoe a tua vida grandiosamente e medite nesta palavra, reflita nela, leia, releia novamente, em nome de Jesus.